Olá, pessoal! Vamos ler hoje o capítulo 12, o estado da preocupação. Talvez você tenha aprendido como derrotar os inimigos da dúvida e incredulidade, os assuntos do capítulo anterior. Mas isso não significa que a batalha por sua mente esteja totalmente vencida. Satanás tem outros lugares perigosos que ele deseja levar você. Nesse capítulo, focalizaremos um estado bastante sutil e perigoso, a preocupação. Você já ouviu a respeito de pessoas que são viciadas em álcool, cigarros, drogas, jogo, comida, sexo e muitas outras coisas. Mas você sabia que alguém pode ser viciado em preocupação? É verdade. Existem pessoas que são viciadas em se preocupar com a própria vida. E quando elas não encontram coisas em sua vida para se preocupar, começam a se preocupar com a vida de seus amigos, parentes e vizinhos. Como sei disso? Eu era viciada em preocupação também. Assim, sou bastante qualificada para descrever essa condição. Houve uma época em minha vida em que eu me preocupava constantemente. Havia sempre algo me perturbando. Como resultado, eu nunca desfrutava a paz que Jesus morreu para me dar. É impossível preocupar-se e viver em paz ao mesmo tempo. Pense nisto. A preocupação é definida como um sentimento de apreensão, perturbação, ansiedade ou aflição. A preocupação também pode significar ser atingido por inquietações como murmuração. Eu também já ouvi que preocupação é descrita como um estado em que a pessoa se atormenta com pensamentos perturbadores. Essa última definição foi chave para mim. E isso me ajudou a decidir forçosamente que eu era bastante esperta para me atormentar a mim mesma. Eu creio que todo cristão é bastante esperto para permitir-se cair numa armadilha. Simplesmente precisamos perceber que a preocupação nunca torna nada melhor. Nunca. Assim, por que desperdiçarmos tempo nos preocupando? É a perda de tempo e o gasto de energia que fazem da preocupação uma arma tão efetiva nas mãos de Satanás. Se o diabo puder manter sua mente preocupada, você não usará sua mente de maneiras produtivas que honrem a Deus. Jesus alertou contra esse tipo de preocupação. Em Mateus 6, de 25 a 27, ele instrui: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Seria bom para todos nós observarmos alguns pássaros de hoje em diante, como Jesus nos instrui. Notaríamos como nossos amigos voadores são cuidados por Deus. Eles não têm ideia de onde virá a sua próxima refeição ou quando eles a terão. E, contudo, nunca vi um pardal sentado numa árvore e tendo uma crise nervosa por causa da preocupação. Sei que alguns adolescentes lutam contra a baixa autoestima, mas certamente pode acreditar que vale mais do que um pássaro, não é? E observe como Deus tem cuidado bem deles. E mais, nosso Pai Celestial tem prazer, sim, prazer em dar boas coisas aos seus filhos. Mas nós não seremos capazes de receber e desfrutar essas coisas se estivermos ocupados nos preocupando. Se nos concentrarmos na preocupação sobre o amanhã, não poderemos viver e celebrar o dia de hoje. O autor Max Lucado intitulou um dos seus livros como Graça para este Momento. É um bom título porque é assim que a graça de Deus opera em nossa vida. A graça de Deus está sempre disponível para nos ajudar a lidar com qualquer coisa que estivermos enfrentando neste momento. Sua graça para amanhã chegará amanhã, quando precisarmos dela. Temos visto que a preocupação é um estado ruim para se viver. Mas quais são as armas para evitá-la? Aqui estão algumas interessantes. Primeira, fale a palavra. Recomendo insistentemente que você fale a palavra de Deus em voz alta, quando a preocupação entrar em seu território. Você pode sentir que esse não é o seu estilo espiritual pessoal, ou pode achar-se tolo ao recitar ou ler um versículo em voz alta, mas tente.
Afinal, a Bíblia é descrita como uma espada, e durante um ataque, uma espada não trará qualquer proveito se estiver guardada na bainha. Por exemplo, você pode querer encorajar-se com as palavras de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui estão duas palavras que você pode dizer com uma ênfase extra. Afetuosamente, o cuidado de Deus por você brilha com genuíno amor. Ele não cuida de você como se isso fosse uma tarefa ou obrigação. Ele gosta de você. Ele o ama. Atenciosamente, Deus é diligente enquanto cuida de você. Ele não cochila ou se distrai se um grupo de anjos estiver jogando vôlei e fazendo muito barulho. Seus olhos amorosos seguem você por onde você for. 2. Lance suas preocupações a Deus. Satanás tentará lançar sobre você uma pilha de preocupações e estresse. Felizmente, você não tem qualquer obrigação de carregá-las. Você se lembra do versículo sobre lançar as ansiedades sobre Deus? Quando leu isso, você pode ter pensado em lançar no sentido de colocar algo aos pés de Deus. Essa é uma imagem bonita, mas não é o que a Bíblia quis dizer aqui. Nesse caso, lançar as preocupações significa fazer um arremesso rápido. Não carregue as preocupações, nem mesmo diga, da próxima vez que eu for à igreja ou ao grupo de jovens, lançarei essas preocupações a Deus. Talvez eu vá simbolicamente colocá-las aos pés do altar. Não espere, lance-as imediatamente a Deus. Creia nisto, Ele consegue agarrá-las e saberá o que fazer com elas. 3. Descanse em Deus. 2 artistas tiveram de pintar um quadro representando a paz. O primeiro pintou uma cena da natureza bastante tranquila com um belo e sereno lago como seu foco. O outro pintou um galho de árvore estendido sobre uma forte e impetuosa cachoeira. Sobre o galho estava um pássaro em seu ninho, descansando na segurança do seu lar. O pássaro parecia compreender que em seu ninho ele estava seguro do perigo abaixo. Qual quadro representa a paz e o descanso? O segundo. Pense sobre isso. O primeiro quadro é estático, parado. O segundo quadro verdadeiramente representa a paz, pois não é necessária qualquer paz se não houver oposição. Deus não removerá toda a oposição da sua vida, mas Ele lhe dará um sentimento de descanso e paz em meio às tempestades da vida. Assim, descanse no amor de Deus e em seu plano para a sua vida. Ele suprirá suas necessidades. Deus abençoe vocês.